Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos dissecar, com rigor e sem rodeios, um recente episódio no telejornal da RTP que expõe o pior do jornalismo contemporâneo, a manipulação deliberada da informação e a tentativa clara de silenciar e denegrir o Chega, os seus deputados e o seu líder André Ventura. Desde o início, o tom imposto pelo apresentador não deixa dúvidas, o foco não é informar, mas sim criar um espetáculo de incerteza e confusão. Em vez de abordar o tema com imparcialidade, ele expõe uma narrativa pré-concebida, que ignora os direitos legítimos de qualquer líder político de apresentar a sua estratégia eleitoral de forma clara e coerente. À medida que o debate se desenrola, torna-se evidente o esforço sistemático do jornalista para impedir que André Ventura expresse as suas ideias. Ao recusar repetidamente a palavra, interrompendo e desvirtuando os argumentos, o entrevistador demonstra uma postura que beira o desrespeito e a parcialidade. Quando André Ventura tenta explicar as suas decisões estratégicas, quer seja a concentração nas eleições legislativas ou a possibilidade de uma candidatura presidencial futura, o espaço para o diálogo é minimizado. Em vez de fomentar um debate de ideias, o telejornal opta por criar dúvidas e incertezas, transformando o discurso num instrumento para deslegitimar o partido e a sua mensagem. Esta prática não se restringe à mera interrupção, é uma verdadeira despida da pele do jornalismo ético. Ao impedir que André Ventura se expresse livremente, o jornalista assume uma postura autoritária que visa de forma deliberada denegrir a imagem dos que se opõem ao sistema dominante. Este comportamento não só restringe a liberdade de expressão, como atenta contra os princípios fundamentais do debate democrático, onde todas as vozes devem ser ouvidas e respeitadas. Ademais, o telejornal recorre a uma retórica que transforma a discussão política numa arena de ataques pessoais. Em vez de questionar as ideias ou debater as políticas propostas, o entrevistador insiste em colocar o foco nas fraquezas e na suposta traição dos que se atrevem a desafiar a ordem estabelecida. Ao enfatizar uma narrativa de traição e deslealdade, os média reforçam um estigma que reduz a complexidade dos arranjos políticos a uma simples disputa de bons e maus, de certo e errado. Esta abordagem manicaísta desumaniza o debate, afastando os cidadãos da análise crítica necessária para compreender as reais implicações de cada decisão. Outro ponto fundamental a ser destacado é a forma como se desvaloriza a legitimidade para promover mudanças profundas e combater problemas enraizados, como a corrupção crónica e o compadrio que assola o país há décadas. O telejornal opta por criticar de forma simplista a estratégia do Chega. Pois é candidato a presidente ou não? Já está decidido isso? Não está decidido ainda, é provável que isso não aconteça, visto que este calendário não era o expectável. O que era expectável era que o governo durasse o seu tempo de mandato e todos sabem que o meu foco, a minha concentração e a minha obrigação como líder do Chega é termos uma maioria que permita governar Portugal. Portanto, eu neste momento estou completamente focado nas legislativas, nas eleições que vêm. Mas não descarta a hipótese de ser candidato presidencial também? Como eu disse, teremos depois tempo para falar disso e eu quero também falar com os órgãos do partido sobre isso, mas o Chega terá voz nessas eleições. Sendo eu ou não candidato, o Chega terá voz nessas eleições. Ainda não decidiu qual é o palácio em que quer estar? Não, nós temos muito claro que a mudança que temos que fazer em Portugal contra a corrupção, mudança... Vamos ter a oportunidade de falar disso, mas ainda não está decidido sobre a presidência, não é? Que é a alteração no governo e eu acho que 99,9% dos portugueses que conheçam o André Ventura, dirão que o André Ventura faz sentido como presidente do Chega, candidato a primeiro-ministro. Portanto, é esse o sentimento que eu interpreto, embora, quero deixar isto claro aqui, João, nós não vamos deixar de ter voz nas presidenciais, mesmo que eu não seja. Já lá vamos e vamos falar em detalhe sobre isso. Como é que, deixe-me perguntar-lhe desta maneira, como é que explica aos eleitores do Chega e outros eleitores de direita que se tenha aliado à esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista e aos outros partidos, para derrubar a direita, que está no governo e que finalmente tinha afastado os socialistas? Como é que então, como é que consegue explicar ao eleitor? Primeiro, porque este governo não era de direita, na verdade. Este governo era um produto da continuação do governo socialista, nas várias matérias, na segurança, como vimos com a questão dos polícias nas ruas de Lisboa e do Porto, nas questões da imigração, que nós procurámos a todo o custo fazer uma mudança profunda e essa mudança não aconteceu. Nas matérias, olha, quem se vendeu ao PS para impedir a descida do IRC para as empresas, que estava prometido, quer pelo Chega, quer pelo PSD, foi o PSD que se aliou ao PS. Mas o Chega votou muitas vezes ao lado do PS. O Chega votou ao lado do PS, do Bloco de Esquerda. Até ao fim a derrubar Montenegro. Para ser sincero, o Chega votou ao lado do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PCP, olha, quando estava em causa acabar com portagens no interior do país. Quer dizer, eu não quero saber se é PS, se é PSD, quando o que está em causa é vivermos aqui ao lado em Espanha, fazermos centenas, milhares de quilómetros sem pagar um cêntimo e em Portugal pagam-se balúrdios para andar pelo país. Isso é aliar-se com o PS, com o Bloco de Esquerda ou com o PCP? Não, é uma coisa que Montenegro não tem, palavra. Não receia, então? Deixa-me só dizer isto. Sim. Nós temos palavra. Nós prometemos que este país tinha que ficar sem portagens e que era uma vergonha o que estava a acontecer em Portugal, porque já pagámos estas estradas dezenas de vezes. O PSD disse basicamente o mesmo que eu, mas quando chegou lá voltou a cara. Mas também disse, em termos gerais, que nunca queria o Partido Socialista no poder. Ou seja, não fomos nós, e já lá vamos, não fomos nós que mudámos. Nós queríamos mesmo um pacote anticorrupção, nós queríamos mesmo acabar com as portagens. Olha, nós queríamos mesmo muito menos cargos políticos e este governo já bateu o recorde de nomeações políticas. Portanto, quando me pergunta assim,
O eleitorado vai... É isso que eu vou dizer. O eleitorado não pode ver como uma traição. Eu quero ir ao encontro da sua pergunta, que o João me fez. O João perguntou-me, e, portanto, não pode ser vista aqui uma traição. Eu pergunto ao eleitorado o que é a maior traição. Se é querer que um governo que está a governar mal acabe, ou se um governo continuou a dar taxas como os outros deram, que se manteve igual na corrupção como os outros mantiveram, que não mudou quase nada na imigração como os outros também fizeram. E já agora, em relação às portagens, tenha querido manter tudo igual quando sabia que isto era uma promessa eleitoral. Eu gostava que os eleitores... Portanto, não traiu o seu eleitorado. Não traiu o seu eleitorado. Eu gostava que os eleitores nos dissessem quem é que traiu quem. Se fui eu ou Chega que traiu o eleitorado, ou se foi o governo de Montenegro que traiu o seu eleitorado. Coisa, isto também é importante. Se o PSD não tivesse dito não é não ao Chega, se estaria na mesma posição e se teria derrubado o governo. Claro. Porque eu lembro-me no debate da sua moção de censura dizer várias vezes, olha, se não tivesse dito não estávamos aqui. Sim, porque tenho duas convicções. Que um governo que tivesse cumprido a maioria histórica que os portugueses deram, porque foi uma maioria histórica única, como sabe, na história da democracia, nunca houve uma maioria desta componente, e muito menos entre o Chega e o PSD, que o governo tinha sido muito diferente. Nós não tínhamos, certamente, um ministro que fazia ajustes diretos com o seu sócio. Não tínhamos. E se tivéssemos, eu dizia ao primeiro-ministro, olha, ele tem que sair. Mas a questão é se teria derrubado Montenegro como derrubou. Ele tem que sair. É isso que eu vou dizer. Este governo teria tido muito melhor na descida da carga fiscal, olha no aumento das pensões, que para nós foi outro choque com o governo. Mas a pergunta é outra, não está a Eu vou lá agora, eu não vou falhar. O aumento das pensões para nós era fundamental. Nós queríamos aumentar pensões até ao salário mínimo, porque temos pensões miseráveis. O governo não quis, mais um choque que houve entre nós, e no fim pergunta-me. Pergunta-me, porque foi a pergunta que me fez. Então, e se o André Ventura estivesse no governo, fruto de um acordo, o que é que aconteceria agora? Não tenho dúvidas disto, João. Eu diria, Luís Montenegro tem que se explicar. Se não se explicar, ou se as explicações não forem satisfatórias, Luís, tens que sair. Ou seja, não há mudava condições de continuar posição. Um governo, porque, João, é insustentável um governo estar sob este nível de suspeita, um primeiro-ministro estar sob este nível de suspeita e querer ser candidato a primeiro-ministro. Muito bem, já o disse várias vezes. Então pergunto-lhe, nunca apoiará Luís Montenegro em nenhuma condição, mesmo que isso signifique o regresso dos socialistas, sabemos a sua opinião sobre o PS, ao poder. Mas porquê é que em nenhuma circunstância? O Luís Montenegro, o Dr. Luís Montenegro, tem suspeitas sobre ele que não quis esclarecer. Suspeitas que são graves, na minha perspectiva, e que condicionam. Não são confirmações. Como Miguel Albuquerque também. Sim. Olha, como José Sócrates, não, mas ainda não foi condenado. Vamos falar do Primeiro-Ministro. Tem suspeitas graves no exercício, aliás, das suas funções de Primeiro-Ministro e de falta de explicações gritantes que, a meu ver, impedem que eticamente possa ser Primeiro-Ministro. Mas porque é que isso significa que então vamos permitir que outros cheguem ao poder? Isso é um ciclo vicioso que nos anda há 50 anos a levar entre PS e PSD. Responda à minha pergunta. Nunca apoiará Luís Montenegro, nem que signifique a subida do PS ao poder? A resposta é muito simples. O PS não vai subir ao poder porque, é o que eu espero, a minha convicção, porque ou o Chega vai vencer à direita, ou o PSD vai vencer, ou o PSD vai vencer à direita. De André Ventura? Só há dois que podem vencer à direita, o Chega e o PSD. Perante as sondagens todas, o PSD está mais próximo. Às vezes não gosta das sondagens. O PSD está mais próximo, o Chega está menos próximo. Essa é a realidade e eu não gosto de mentir. É mais fácil neste momento o PSD vencer do que o Chega, mas o Chega está lá, está com um valor muito elevado e está a desafiar para vencer. Quer um, quer outro, terão que se adaptar às circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Mas não me respondeu à pergunta. Vou dizer agora. Se significar a subida do PS, as circunstâncias? Continuar a não apoiar Luís Montenegro. Do PSD. Só depende do PSD. Não, depende se se apoia ou não. João, foi mesmo com o Miguel Albuquerque. Nós dissemos com o Miguel Albuquerque não. Com suspeitos de corrupção não fazemos acordos. Não fazemos. Portanto, nunca apoiará Luís Montenegro. Este senhor não pode continuar. Ora, o PSD é que tem que fazer a sua própria limpeza interna e dizer, entre tantos nomes que tem, perceber que Luís Montenegro não tem condições para continuar a ser Primeiro-Ministro e apresentar ao país outro. Deixa-me só dizer isto. Mas eu Luís Montenegro nunca. Mas eu acho que o nunca é nunca. O nunca é nunca. Mas eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer porque acho que os eleitores vão ter a sensatez de dar uma vitória ao Chega nestas eleições. Muito bem. Tem alguma garantia? Toda a gente lhe faz a pergunta de Passos Coelho, eu não lhe quero fazer dessa maneira. Tem alguma garantia de que se Passos Coelho fosse líder do Chega, venha a ser líder do PSD, iria revogar o não é não ao Chega? Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas também não me preocupa muito. Eu cada vez, João, tenho menos... Como é que eu posso dizer sem dizer nada chocante? Eu cada vez tenho menos fé e cada vez tenho menos esperança de que o PSD alguma vez muda alguma coisa em relação ao que tem que mudar. E peço-lhe só um minuto ou menos para me deixar dizer isto. É que já estamos metade do tempo e ainda temos coisas para falar sobre o projeto. Deixa-me só dizer isto que eu acho importante. Nós tornámos-nos numa república de troca de favores. Foi o que nos tornámos nos últimos tempos. E hoje, no Parlamento, deixa-me dizer porque isto foi de hoje. Já falou hoje. Hoje no Parlamento, eu não falei ainda sobre isso. Falou em direto na RTP3 sobre a questão das gêmeas. Agora já acabou. Agora já vimos o que aconteceu. Sim. Nós vimos uma troca de favores inacreditável entre PS e PSD para se protegerem uns aos outros. Por isso pergunta-me assim, o PSD pode um dia vir a fazer um acordo de maioria
maioria com o Chega. Ou João, poder pode, Pronto. mas tem que Vamos mudar, avançar, André tem que Ventura, mudar senão na falamos de estrutura outras coisas. fundamental e deixar de acreditar que fazer política é trocar favores. Isso tem que acabar Muito em Portugal. bem. Se não mantiver os 50 deputados, é uma derrota nestas eleições? Com certeza. Eu não... Que ilações vai tirar daí? Como sempre tirei em todas as eleições, devolvo aos militantes do partido essa escolha. Os militantes do partido sabem que o meu lugar está sempre à disposição. Eu filo nas Isso significa o quê? Apresentar uma demissão se tiver um resultado mau? Isso não se colocará porque nós não vamos ter um resultado mau. Em qualquer caso. Como sabe, é o povo que decide. Não? Com certeza, e eu respeito muito isso. Em qualquer caso, Chega a terá uma convenção este ano eletiva. Portanto, essa questão nem se colocará. Eu em toda a minha vida política, assumi as responsabilidades. Nós assumimos uma posição nesta moção de confiança, como fizemos na Madeira. No sentido de que, connosco, a integridade é para manter, a corrupção não passará. E, portanto, perguntam-me. Isso quer dizer que se perder, se tiver menos deputados, 50. É uma derrota no sentido em que não conseguimos passar a mensagem que quisemos. Mas eu espero que o Chega tenha mostrado ao país que não seguia por taticismos, nem por eleitoralismos. Muitos diziam, eles não vão ter coragem de ir a eleições. Porquê? Porque as sondagens não são tão boas. André Ventura, vamos avançar. Já respondeu Mas, à pergunta. João, a questão é esta. O Chega não teve medo, assumiu os seus princípios e os seus valores e estamos em eleições. Muito bem. Sem medo. Estão em eleições com vários casos. Não vamos voltar a falar de todos os casos. O senhor já repetiu que, só para ganharmos tempo, já repetiu em várias entrevistas que deu nos últimos dias, que limpou o partido, que é uma atitude diferente dos outros que não limpam os partidos onde têm casos. É uma atitude permanente. Certo. A minha pergunta é mais para a frente e até para olharmos para as eleições. Acha que o eleitorado que votou no Chega e que viu esses casos e que alguns se sentiram traídos porque escolheram pessoas, confiaram em pessoas que depois os traíram, não vai punir nas urnas o Chega? Essa questão era que estávamos a ver há pouco. Não, é diferente. Depende do eleitorado. Agora, o eleitorado sabe que os líderes políticos não escolhem os casos dos seus partidos, mas reagem aos casos dos seus partidos de forma também diferente. Escolhem. Não diga que não dá o seu aval. Não é isso que eu estou a dizer. Não escolhem. Mas eu não adivinho o que é que vai acontecer, como o João não adivinha, não é? Se aqui o cameraman da RTP, quando sair daqui, roubar 2 carros ali fora, não é culpa sua. É evidente, como também não é culpa minha. Agora, estamos a falar de crimes graves. Não, também roubar carros também é um crime grave. Sim, estamos a falar de pornografia infantil. Já lá vamos. Estamos a falar de crimes. O João não sabe se o cameraman da RTP rouba quando sai daqui. E o que é que faria? Eu tenho a certeza que lhe diria, tens que sair. A diferença é a atitude que os líderes têm quando estes casos acontecem. Isso quer dizer que muda a forma... Deixa-me só terminar, para eu poder explicar. Sim. Isso significa que o André Ventura nunca se escondeu, nem fugiu dos jornalistas, como fez o Primeiro-Ministro, como fizeram os líderes do Bloco de Esquerda, do PS, etc. Significa que o André Ventura, quando teve que enfrentar e fazer um corte, fazia, independentemente então agora de mais amizade ou de menos amizade. Já que me fez a pergunta, deixa-me também responder, porque eu também estou aqui para poder responder. E, sobretudo, tem uma atitude muito diferente em relação às escolhas que faz para o futuro. E eu dei-lhe 2 exemplos. Eu tenho 2 exemplos para lhe dar que mostram meio a diferença do André Ventura para os outros. Estava-se a referir ao caso do Miguel Arruda. O Miguel Arruda não vai ser candidato pelo Chega. Mas o presidente da Câmara de Gaia, suspeito de crimes de corrupção, mantém-se ligado ao Partido Socialista. Desculpe que eu tenho que dizer isto. O presidente do Governo Regional da Madeira, ligado ao PSD, mantém-se ligado ao PSD. Ou seja, o André Ventura corre com eles. Os outros acolhem-nos, protegem-nos e candidatam-nos. Qual é essa é o uma grande diferença. Que vai utilizar para escolher os novos ser mais exigente ainda. Eleitores, mas isso é o quê? Ser mais exigente. Vai ouvir um a um, vai fazer uma entrevista, vai pedir registro criminal. Pelas palavras percebe-se. Isso até já pedimos. O Miguel Arruda não tinha registro criminal. Não tinha registro criminal. O Nuno Pardal também não. E, portanto, quando eu digo eu atuo imediatamente, é porque eu sou mesmo diferente dos outros. Eu sei que estou a falar de mim próprio, mas eu atuo mesmo diferente dos outros. Sabe porquê? Portanto, não vamos ter casos no Chega na próxima legislatura. Sabe porquê? O que eu lhe posso prometer é que sempre que houver um caso, eu, se for preciso, estou aqui sentado neste estúdio a falar consigo, eu, se for preciso, enfrento o país para lhes dizer que isto tem que acabar, e todos assim percebem esta mensagem, João, que eu acho que é melhor. Deixa-me só dizer que senão fez-me uma terminou o pergunta. tempo. A mensagem é esta. Meus caros, no Chega, não há tachos, não há lugares vitalícios. Vai ter tempo para a campanha. E não há lugar para bandidagem. Onde houver bandidagem, isto é uma entrevista, não é uma campanha. Mas eu queria dizer isto, não é campanha. É para perceberem que a minha atitude é diferente dos outros líderes. O Presidente da República também fala em atitude e fala de serenidade e elevação na campanha. O cartaz que tem na rua, a dizer 50 anos de corrupção em Portugal, com 2 fotografias de José Sócrates e de Luís Montenegro, é esse o tipo de campanha com elevação que quer fazer? Nós estamos. É uma pergunta. Eu vou responder. Nós estamos numa república que se tornou uma troca de favores permanente. Gostes ou não? É uma pergunta direta. Tornou-se uma troca de favores permanente. Eu aceito que o Presidente da República tenha a sua opinião e dizer assim, bom, meus senhores têm que ser moderados e equilibrados. Compreendo isso. Eu quero dar esta garantia. Não há nenhuma moderação que me valha de não dizer a verdade aos portugueses que este país está inundado em corrupção. E por isso, quando diz assim, isso significa que não está a ser moderado, significa que vai ter este discurso agressivo durante a campanha.
Uma coisa é ter propostas para o país. E nós estaremos aqui neste estúdio, tenho a certeza, a discuti-las. Outra coisa é pedirem-me que não olhe para a nossa história de 50 anos. Mas é com cartazes desses que considera a elevação de campanha? Com estes e com outros que digam ao país, vocês enganaram. É nós temos muitos cartazes. Vocês enganaram-se durante vários anos, escolheram entre PS e PSD, tiveram um país cheio de corrupção, cheio de conluios, cheio de compadrios. Porquê é que não nos dão uma... André Ventura, temos de terminar, estamos a chegar ao fim. João, deixa-me só dizer isto, porque acho que é importante. Deem-nos uma oportunidade ao Chega. Eu sei que muitos podem pensar assim, bom, mas porquê ele? Eu até desconfio que ele pode ser mais autoritário, pode cortar a direito, não sei se é bom para o país. Mas João, tivemos 50 anos de escolhas entre PS e PSD, falharam sempre. Deem-me uma oportunidade. Uma última pergunta, porque começámos por aí, presidenciais. Gouveia Melo já disse que não precisa do Chega, quer ser moderado, não quer que utilizem a sua farda. Isso quer dizer que, se ele for candidato, e Marcos Mendes também numa segunda volta, o Chega fica sem opção? Eu estou focado neste momento nas únicas eleições que temos pela frente, que são as legislativas. Como lhe disse de início... Vai esperar esse resultado para olhar para as presidenciais? Como lhe disse de início, nós não vamos deixar de ter voz e teremos nas presidenciais. Mas neste momento, eu acho que em todas as eleições, honestamente, e nós temos também umas autárquicas pelo meio, nós temos eleições legislativas, temos eleições autárquicas, temos eleições presidenciais. Vamos ter candidatos, muitos, a todas as eleições, que o Chega diz sempre estar presente. Eu não acho, honestamente, que em nenhuma destas eleições nós tínhamos que nos moderar, ser politicamente corretos, para proteger a corrupção do regime que está instalada. Eu não posso aceitar que o Presidente da República diga assim: André Ventura, tu e o Chega têm que se moderar. Ou eu quero... Ninguém disse isso. O Presidente da República está no seu direito de querer este tipo de campanha. Não quer falar sobre o perfil do candidato presidencial. Eu acho que o próximo Presidente da República tem que ter uma grande qualidade. E essa qualidade é, pela primeira vez, estar acima do espírito das tricas e das trocas de favores. E vimos na Comissão das Gêmeas que Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso. Será Gouveia Melo? Não fez isso. Não sei, veremos. Mas não afasta a hipótese? Não afasta hipótese, não afasta nenhuma hipótese. Não, mas Gouveia Melo, não afasta a hipótese de o vir a apoiar. Eu acho que neste momento já ficou claro que o Chega quer ter voz em matérias de combate à corrupção, de imigração. Já percebemos. E, portanto, isso significa que provavelmente o Chega terá uma candidatura própria. O que me parece importante num Presidente da República é que não se deixe sequestrar pelo tráfico de influências do regime e tenha voz. E para isso precisamos de alguém com voz, com autoridade e com espírito. João, eu sei que temos que terminar. Eu sei que temos que terminar. Deixa-me só dizer isto, por favor. Nós não vamos ter um país decente enquanto não cortarmos a direito. E eu quero fazer nestas legislativas é cortar a direito, de uma vez por todas, a ver se esta República entra nos eixos. Cá estaremos para os debates e para os frente a frente. André Ventura, obrigado. Boa noite, boa campanha. O impacto desta cobertura é duplo. Por um lado, desinforma o público, ao distorcer as verdadeiras intenções e propostas dos políticos que se opõem a práticas corruptas e ineficientes. Por outro, mina a confiança dos eleitores nas instituições democráticas, criando um ambiente de desconfiança generalizada onde a verdade é relativizada em função de interesses ocultos. Como podemos esperar que a sociedade forme opiniões fundamentadas quando o debate público é constantemente manipulado e as vozes dissonantes são abafadas? Em última análise, a conduta deste telejornal expõe um grave problema: o jornalismo, que deveria ser o pilar da democracia, está a ser utilizado como ferramenta de manipulação política. Ao invés de promover a liberdade de expressão e o debate saudável, os média transformam a informação num produto expedito, embalado com narrativas tendenciosas que privilegiam interesses escusos. É imprescindível que, como cidadãos, exijamos um jornalismo ético que não se contente em servir de eco para as elites, mas que questione, investigue e, sobretudo, respeite o direito de todos à palavra. Esta análise serve assim, como um alerta e um convite à reflexão. Convidamos-vos a questionar o que assistem e a não aceitar, de forma passiva, práticas que comprometem a integridade da nossa democracia. É hora de exigir transparência, de valorizar a pluralidade de ideias e de construir um espaço onde a informação seja verdadeiramente o alicerce de uma sociedade mais justa e consciente. Caríssimos amigos, chegamos ao fim desta análise aprofundada. Se este vídeo vos ajudou a compreender melhor os mecanismos de manipulação que se escondem por trás de alguns programas de televisão, partilhem, deixem o vosso like e ativem o sininho para receber todas as nossas atualizações.